Lucas Moura fora da estreia do Brasileirão, provavelmente fora da estreia da Libertadores. Quando é que o Lucas Moura vai poder jogar, hein? Ele que teve um trauma no joelho no jogo de semifinal lá no Allianz Parque contra o Palmeiras. O trabalho que o São Paulo está fazendo para ter esse jogador 100% logo, vou trazer detalhes. Que está, assim, mergulhado na questão lá do FIDIC, das travas econômicas, do ano do São Paulo diferente. E, na verdade, eu saí de lá... como eu posso dizer para vocês? Eu saí de lá não mais preocupado, porque acho que quando você consegue informar mais claramente, você entende mais as coisas que estão acontecendo. E o São Paulo não explica as coisas, né? O Casares tem uma dificuldade grande de explicar ou de dar aquelas, entre aspas, más notícias, né? É uma característica do Casares. Tanto que foi o Márcio a falar com a gente. Acho que o Casares não falaria com a gente naqueles termos. O que faltou na conversa com o Márcio é que ele não pôde explicar. Nas palavras dele, esses são assuntos que só o presidente está tratando e ainda está no aspecto embrionário. A parceria do Grego com a base, que é a coisa mais nebulosa, importante, delicada desse segundo mandato Casares. Agora, a questão do FIDIC, do ano difícil que o São Paulo vai ter, ele explicou tintim por tintim. E o Tirone, uma hora, fez uma pergunta que era assim: quando, na projeção do São Paulo, o São Paulo voltará a beber água limpa, aquela coisa, que as dívidas vão sumindo e que o São Paulo terá de volta poder aquisitivo para, por exemplo, fazer uma janela de contratações, contratar alguém sem estar livre no mercado. Não esse movimento de saem 18, entram 4, reduz a folha de pagamento em mais de 1,5 milhão, né? E para entrar um, tem que sair outro. Exemplo, o Eric saiu, o Liseiro vai sair daqui a 2 meses que acaba o contrato, é ali que vai entrar o contrato do Cedric, que será renovado automaticamente. É assim hoje. É a tabela do Excel. O Cedric vai entrar, é isso? Renovação de contrato 1 ano e meio, tal, não sei o que lá. Beleza. Da onde vocês vão tirar? É do Liseiro e do Eric. É assim que é o São Paulo hoje, velho. Nenhum clube de futebol está funcionando assim no Brasil. O São Paulo está flamengando para valer, numa época que ninguém está flamengando e que a concorrência é muito forte. Por isso que eu estou preocupado com o Luca. O Luca está roendo ali a unha. Eu estou apavorado com esse ano, gente. Eu te juro. Também tô. Porque é muita competição importante. O São Paulo, eu concordo nesse argumento com o Luca bastante. O time titular do São Paulo é muito bom, mas tem uma média de idade avançada. E qualquer lesão, você olha para o banco, a defasagem é muito grande, inclusive de idade. O São Paulo está começando a temporada para valer sem 2 titulares, Pablo e Lucas, certo? Sim. Pelo menos sem esses 2. Então, eu vou repetir para vocês, eu estou apavorado. O que significa que eu vou me envolver mais ainda, né? E acho que o torcedor do São Paulo tem que entender que esse ano talvez seja o ano mais difícil da história do São Paulo. Porque na época de construção do Morumbi tinha uma coisa clara: não vamos investir no time de futebol porque a gente está levantando um estádio. Agora o estádio está lá, o centro de treinamento, os 2 estão lá, só que o São Paulo não pode investir. E está todo mundo investindo. Eu entrevistei nessa semana o presidente do Ceará, campeão cearense em cima do Fortaleza do Vojvoda. Quantos jogadores o Ceará contratou para essa temporada? 18. E vai contratar mais 2 na janela. Então, quando o São Paulo cede 2 para o Vitória, ele está reforçando um adversário que pode lutar contra o rebaixamento. Quando ele cede 2 para o Bahia, ele pode reforçar um adversário que está lutando pela Libertadores. Cara, esse ano vai ser dificílimo. Eu só digo para vocês. Então, o jogo de sábado é um daqueles jogos assim, primeiro jogo do Campeonato, o São Paulo tem que ganhar esse jogo de qualquer forma. Porque até ter outro jogo desse tipo em casa, e o Renan acabou de dar mais elementos de como será a casa do São Paulo nessa temporada, que é outra questão. Já teve Brasília no Paulista, que causou o que causou.
né? Porque se o torcedor não entender tudo isso, ele vai achar, só que o técnico está escalando mal, que a base não sei o que lá, que o Luciano não sei o que lá. Cara, tá todo mundo trabalhando no limite, né? E até o estádio, o lugar onde o São Paulo é mais forte e super forte, o Renan trouxe frescas informações, vai ser um problema para o início da temporada, para valer, né? Então, assim, eu vejo, assim, nas conversas, nos chats, um descolamento da realidade muito grande do torcedor do São Paulo com o que o São Paulo está vivendo esse ano, por falta de comunicação da direção do São Paulo. Pô, perfeito, Arnaldo. Você chegou num ponto que eu queria tocar. Você falou que você vai estar mais envolvido ainda esse ano por causa que o clube precisa. Pô, só que é difícil você cobrar o envolvimento no torcedor quando não se tem transparência. Perfeito. Nessa mesma entrevista, o Tirone fala assim para o superintendente. Eu vi muito de perto a reviravolta do Flamengo, em que o Flamengo quitava uma dívida com o BOP e que mostrava lá, ó, quitamos a dívida com o BOP. Pô, quitamos a dívida com o Arnaldo, quitamos a dívida com o Renan. Pô, daí o torcedor entende que, pô, os caras estão envolvidos num negócio sério. Isso está sendo um negócio sério. Então, isso traz o torcedor para próximo de você. E é isso que o São Paulo não tem há algum tempo, Arnaldo. Essa transparência com o torcedor, essa troca com o torcedor. Gente, nós não vamos contratar. A gente precisa de vocês. Nós vamos baixar o preço do ingresso, vamos baixar o preço do sócio torcedor, só que eu preciso de 60 mil todo dia no Morumbi. Tamo junto? Tamo junto. Mostra lá, bota a cara. Agora, não é feito isso, Arnaldo. É feito uma parceria com o Grego que ninguém fala que tipo de parceria que é. Você falou que é com a base. Eu já ouvi falar que uma parte é com a base, vai vir dinheiro para contratação de jogador também, para o time profissional também, para outro para pagar dívida também. Então, não tem uma transparência. A gente fica aqui trocando figurinha, jogando no ar, esperando. Você tem envolvimento, eu também tenho. Sábado é meu aniversário e eu vou estar lá no Morumbi. Aí sim, aí isso é um bom sinal, hein? Também tem o meu envolvimento, o BOP tem milhões, mas muita gente fica desconfiada e com razão. Eu vou meter meu dinheiro nisso? Mas... Entendeu? É isso. Você tocou no ponto perfeito. A transparência. O olho no olho com o torcedor de São Paulo, que há alguns anos está colocando 40 mil todo dia lá, todo jogo lá, não. O torcedor merece isso, cara. Exato. Foi o que eu falei, Luca, lá com o Márcio depois da entrevista. Eu falei, olha, por mais que um tema ficou ainda completamente nebuloso, que é a parceria, os demais, acho que dívida. Perto de 1 bilhão, sim, chegou a 900 milhões. Isso já tinha sido constatado quando? Desde o meio do ano passado. Por isso a janela Jamal Lio Santilongo. Eu falei, se você tivesse dado ou tivesse tido a permissão para dar uma entrevista ou dar entrevistas a cada bimestre, trimestre, colocando o que está sendo feito e o que está sendo... O torcedor entende, o torcedor de São Paulo, ele abraça. Agora, está todo mundo no escuro. Talvez tenha a primeira vez que o São Paulo fala com um pouco mais de clareza sobre essa situação, né? E acho que, de novo, né, Luca, é um perfil que o Casares não tem. O de falar, de dar as notícias claras, de dar as más notícias, né? Eu não sei se você concorda. Bom, Lucas Moura, trauma no joelho, período parado. A tendência era, vai melhorar para a última semana poder treinar e jogar. Notícia que a gente estava trazendo aqui no canal Programação do São Paulo. Entramos na última semana, começou a sentir dor. A dor aumentou, a dor não diminuiu, a dor, né, ficou lá, um trauma, uma pancada. E o São Paulo começou muito mais a ficar preocupado com essa dor do que propriamente com acelerar o processo de recuperação. Acelerar no sentido de jogar o jogador para transição para o campo para acelerar. Não, São Paulo teve um cuidado muito mais na parte de fisioterapia e de refis com o atleta do que propriamente com o campo. Então, como ele perdeu boa parte da preparação pro jogo contra o Sport, pro jogo da Libertadores, optou-se então por segurar um pouco o jogador e tê-lo inteiro, de repente, a partir da segunda rodada do Brasileiro, segunda rodada também da Libertadores da América. Daqui a pouco, inclusive, vai chegar um momento em que você vai ter brasileiro no meio
a semana. Quarta e domingo, quinta, sábado, quinta, domingo, quarta e domingo. Então, assim, o São Paulo sabe que vai ter uma maratona aí de 20 jogos, né? São 20 jogos até a parada pro Mundial, 12 jogos de Brasileiro, 6 jogos de Libertadores e 2 jogos de Copa do Brasil. Então, são 20 jogos aí pro São Paulo ter essa retomada aí da temporada, ou o início dessa temporada importante. Então, o São Paulo entende que o Lucas Moura precisa estar inteiro e até por isso dá um passo atrás. E por isso, Lucas está fora, então, da estreia do Campeonato Brasileiro e muito provavelmente da estreia lá na Argentina contra o Talleres. Lembrando que no ano passado, contra esse mesmo Talleres, fora de casa, o Lucas Moura teve uma lesão grave, teve uma lesão séria, né? Ficou um tempo parado. Assim como o Rato e Rafinha naquele jogo se machucaram, o Carpini era o técnico, vocês vão lembrar muito bem. Então, o São Paulo vai fazer esse tratamento, não é uma coisa que, preocupa, meu Deus, que grave, ele vai ficar 1 mês, 2 meses fora, é uma lesão com o Pablo Maia, precisa de cirurgia. Não é o caso, mas requer atenção pela dor que o jogador sente do trauma no joelho. E isso o São Paulo vai acompanhar, já está acompanhando de perto. Em relação ao Luan, vamos lá. Ele foi reintegrado, né, vamos dizer assim, mas não é uma reintegração para ir para a lista de relacionados agora, neste momento. Num primeiro momento. O Luan volta a treinar nos horários dos demais, ou seja, ele vai cruzar os outros atletas, vai ter o mesmo horário dos outros atletas, tipo os atletas titulares, quem vai para jogo, quem vai para relação. Mas o Luan vai treinar na parte da transição. Então, por exemplo, os jogadores estão na transição física, daqui a pouco vai estar o Lucas Moura, tá lá o Luan naquela turma treinando com bola, treinando normal. Não vai estar treinando ali para buscar vaga no time titular. Então, num primeiro momento é uma transição, recuperando forma física, recuperando o condicionamento, e aí o Zubeldia vai decidir se utiliza o jogador ou não no determinado momento da temporada. Então é uma reintegração, ainda não dá pra gente cravar, tá reintegrado e vai jogar e vai ficar à disposição. É uma situação que a gente precisa ainda acompanhar como é que vai se desenrolar esse período em que agora ele vai trabalhar e vai treinar no horário dos demais jogadores. Hora de falar sobre o São Paulo na pior crise financeira de sua história, dívida próxima a R$1 bilhão, prejuízo na temporada passada superior a 289 milhões de reais. Ainda assim, São Paulo conseguiu pagar nos últimos dias parte de uma pendência que tem com o Grêmio pela compra do Ferreira. A operação havia sido fechada em $2,5 milhões e o Grêmio vinha cobrando bastante, com direito inclusive a uma ação na Câmara Nacional de Resolução em Disputas. O tricolor paulista depositou nos últimos dias $1,4 milhão ou 8 milhões de reais na conta do Grêmio, referentes a quase metade dessa quitação. Na teoria, você comprou por 2,5, tá pagando 1.400, você pagou mais da metade. Só que com juros e correção monetária, São Paulo já sabe que vai ser obrigado a desembolsar mais ou menos 16 milhões de reais. Já pagou metade, a outra metade vai ser paga assim que o São Paulo tiver um pouco mais menos dificuldade com o seu fluxo de caixa. Antes de receber essa grana, o Grêmio ainda chegou a fazer uma sugestão ao São Paulo, abatendo parte dessa dívida com a transferência em definitivo do zagueiro Arboleda. São Paulo considerou a proposta ruim, manteve o Arboleda e ficou de fazer essa quitação de parte da dívida em relação ao Ferreira. Jogador que até agora não conseguiu se tornar protagonista no tricolor paulista. Ferreira até teve alguns bons jogos, mas não é titular e não tem sido peça-chave como se imaginava. Antes de mudar de assunto, deixa eu só explicar a reintegração do Luan ao elenco principal. Tem muita gente imaginando que o Luan a qualquer momento pode jogar pelo time de cima, o que não é verdade. Tanto é que o São Paulo acabou de enviar a lista com 50 atletas inscritos na Libertadores da América e o nome do Luan não consta. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte tricolor que disse que o Luan passa a treinar no mesmo turno dos demais. E é só isso. Antes ele vinha treinando separado. São Paulo talvez tenha tomado essa decisão com medo de um processo do Luan que poderia obrigar o São Paulo a um pagamento milionário na justiça. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!